Fala, meus queridos, tudo certo? Aqui é o Guilherme da Wix Brasil. Eu tô aqui de volta depois de um tempo, basicamente 3 semanas desde o último vídeo, depois da insana semana de draft. Participei de várias lives, inclusive deixo o meu agradecimento aqui a todo mundo lá da Live Basketball BR, o pessoal da Jumper, Estabolito, querido demais. Pessoal todo que esteve em peso nas lives, junto da gente, participando naqueles dias incríveis. Tô aqui de volta, depois de um tempo. Precisei descansar, porque aquela semana foi loucura, os últimos meses foram absurdos, tudo que a gente fez cobrindo o draft foi sensacional. Eu agradeço a todo mundo que esteve envolvido, todo mundo que esteve junto da gente aí, certo? Hoje eu vim falar sobre Summer League. É o que estamos tendo, né? Summer League Las Vegas, onde os principais jogadores, principais nomes da primeira rodada jogaram, estão jogando ainda até o dia 20, hoje estou gravando no dia 16, você está assistindo no dia 17, e eu vim trazer alguns pensamentos, algumas questões acerca do desempenho de alguns jogadores, se Summer League a gente deve levar em consideração ou não, o que a gente faz com isso, o que a gente pega, o que a gente descarta. Vim falar um pouco sobre isso hoje. Então aproveita para se inscrever no canal, deixar o seu gostei aqui, ativar a notificação. Quando você faz isso, o YouTube entende que você gosta de NBA, que você gosta de draft, vai te indicar mais conteúdos, vai te indicar mais canais incríveis que existem por aí, que falam sobre isso, certo? Deixe seu comentário também, envie para todo mundo que você conhece, vamos compartilhar e fazer com que o canal cresça cada vez mais, o canal crescendo, mais conteúdo, mais coisas, e eu agradeço a todo mundo que tem compartilhado e nos ajudado. Nos siga também lá nas nossas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Twitter, @RookiesBrasil, como está aqui, certo? Vamos lá. E eu gostaria de começar falando sobre a Summer League em si, né, o que a gente pode levar em consideração, o que a gente descarta, o que a gente usa como parâmetro, o que não usa, né? Primeira coisa, a Summer League, ela é em sua maioria composta por jogadores que estão buscando visibilidade, jogadores que estão buscando contratos, seja de contratos de segunda, contrato de 2 vias, o famoso two-way, para jogar na D-League e na NBA, a maioria buscando apenas um contrato na própria D-League, alguns jogadores já da D-League, muitos undrafted buscando esses espaços. A gente tem alguns casos de jogadores que jogaram bem na Summer League e conseguiram um contrato mesmo após não terem sido escolhidos no draft. Então a Summer League ela serve para ser uma liga de exposição, certo? Então a gente vê muitos jogadores que a gente nunca ouviu falar, muitos jogadores que talvez passaram assim na NBA e você nem sabe, e muitos buscando o seu espaço. Então, tecnicamente, ela tende a ser uma liga, um jogo muito rápido, muito intenso e com pouco refino técnico, né? Ela tende a ser uma liga onde esses jogadores eles estão buscando serem vistos, serem lembrados, e eles fazem o que eles devem fazer para conseguir chamar a atenção dos times. Então, tecnicamente, ela tende a ser uma liga abaixo, um jogo muito rápido, um jogo muito truncado, pouco técnico, pouco jogado, digamos assim. Mas, taticamente, ele possui coisas interessantes. A maioria das equipes, colocam auxiliares técnicos da D-League, e dão instruções, estão ali acompanhando para ver como seus jogadores, principalmente os de primeira rodada, vão se sair nessas posições, vão se sair nesses contextos e analisar, né, levar como isso pode acontecer na NBA e tudo mais. Então a gente vê táticas experimentais, times jogando com jogadores muito excêntricos ao mesmo tempo, fazendo defesas que são bem experimentais mesmo, movimentações ofensivas também muito diferentes do que a gente está acostumado na NBA, e isso acontece, então a gente costuma ver coisas assim. Como eu comentei, né? Até mesmo, por exemplo, o Memphis Grizzlies, o técnico do time do Grizzlies na Summer League é o próprio Thomas Izolo, né, que é o técnico agora principal mesmo de Memphis. Então a gente tem sim questões que podem ser levadas da Summer League para a NBA,
em grande maioria, funções, táticas, pouca coisa técnica. Não gosto de me basear muito em atuações na Summer League para definir se o jogador vai ser bom ou não na NBA. Isso acontece, essa reação exagerada, ela acontece até por nossa parte em muitos momentos, e o meu gato abriu a porta agora. Então, eu quero começar falando sobre o Charlotte Hornets, que escolheu nesse draft Liam McNeely, Conk Knuppel, Sion James e Ryan Kalkbrenner, 2 jogadores na primeira rodada, esses 2 primeiros que eu citei, o McNeely e o Knuppel, e o Sion James e o Kalkbrenner na segunda rodada. Escolhas quase primeira rodada plus, né, que foram a terceira e a quarta escolha, se não me engano, da segunda rodada. E jogadores que, pra mim, né, são jogadores muito bons também, tá? Eu já vou falar um pouco mais sobre isso. McNeely e Conk Knuppel, gostei muito dos 2 jogando juntos. Os 2 tendem a ser o mesmo arquétipo de jogador, mas com ramificações diferentes. O McNeely, ele teve que atuar muito mais como um armador lá em Connecticut com o Dan Hurley, porque a equipe não tinha um armador, e o McNeely foi forçado a sair dessas funções apenas de arremessar para se tornar um cara com controle de ritmo e de jogo, que ele não foi tão bem. Até por isso ele caiu muito, né? Ele era um jogador cotado para ser de loteria, foi sair no final da primeira rodada, penúltima escolha, se eu não estou enganado, e fez com que um cara que é um arremessador baixasse muito o aproveitamento dele de 3, né? Então ele terminou a temporada com mais ou menos 30%, eu acho, no arremesso de 3, o que é estranho quando você bate o olho e vê, pô, esse cara é pra ser um arremessador, por que ele tá arremessando 30%, né? Mas é por causa disso. Então, no primeiro jogo que a gente viu do McNeely e do Knuppel juntos, a gente viu isso se repetindo. McNeely sendo muito mais um armador e o Con sendo muito mais um conector. Um cara de espaçar a quadra e ligar o ataque. Curiosamente, o McNeely teve um jogo de 27 pontos, se eu não estou enganado, foi mais ou menos isso, e o Con Knuppel não chegou a 10. Né? O McNeely jogou muito melhor, até porque o McNeely jogou com adversários muito inferiores, né? Até porque o McNeely teve que lidar com uma defesa muito mais fraca do que ele estava acostumado a lidar sendo um armador. Mas a dinâmica dos 2 juntos me interessou bastante, me entregou bastante, principalmente em momentos em Charlotte que você não tem o LaMelo, por exemplo. Você tem 2 jogadores que conseguem conduzir a bola, que conseguem espaçar a quadra sendo ameaças, mesmo que essa porcentagem do McNeely tenha baixado, não diz respeito ao jogador que ele é, porque ele será um jogador com aproveitamento alto nas bolas de 3 na NBA, e principalmente agora que você tem LaMelo, Collin Sexton, adiciona mais esses 2, você traz opções para a armação de Charlotte que não existiam há um mês atrás. Muito interessante, eu estou bem ansioso para ver como esses 2 vão jogar. Eu acho que eles terão minutos juntos sem o LaMelo, como eu comentei, mas eu acho que é muito possível você ver também os 3 jogando juntos. Traz um ataque muito mais fluido, muito mais versátil do que Charlotte estava acostumado, e os 2 abrindo, né, os 2 fazendo esse espaçamento, tanto que Knuppel quanto o McNeely, abre muito o jogo, tanto para o Brandon Miller quanto para o LaMelo Ball jogarem e fazerem um jogo ofensivo mais coeso, mais consistente. Defensivamente, não faço ideia de como isso vai funcionar. O Knuppel é um bom defensor, o Brandon Miller tende a ser um bom defensor também, mas aí isso é coisa pro Charles Lee resolver. Falando nisso, né, esse espaçamento tende a ser muito bom pro Tidjane Salaün também, que teve, nesse jogo que o McNeely fez quase 30 pontos, o Salaün jogou muito bem. Né? Ele é um cara que ainda não tem um arremesso de 3, então ele precisa estar cercado de arremessadores para fazer com que as infiltrações dele sejam mais fáceis. Ele melhorou fazendo isso no final da temporada. No final da temporada, se eu não me engano, ele dobrou os arremessos de lance livre tentados, ou seja, ele estava indo mais para a linha de lance livre porque ele estava infiltrando melhor, consequentemente, você infiltra melhor, você recebe mais contato no garrafão, consequentemente, mais faltas. Então, gostei das movimentações de Charlotte
nessa off-season, principalmente no draft, escolhas muito sóbrias, né, e que estão levando a equipe para um caminho um pouco mais coeso do que estava seguindo nos últimos anos. Sion James traz uma característica um pouco diferente, né? Então eu não sei, não consigo projetar muito, sendo bem sincero, como ele vai jogar na NBA, não sei se ele é um cara que vai ter tantos minutos, mas o Kalkbrenner me impressiona muito, eu gosto muito dele porque ele é muito alto, ele é muito móvel, e agora em uma equipe que você só tem o Diabaté com opção de pivô, eu acho que o Kalkbrenner tem grandes chances de terminar a temporada em Charlotte sendo titular. Tá? Eu falo isso porque ele é um pivô alto que protege bem o aro e espaça a quadra. É o tipo pivô moderno, Kyle Filipowski, que tem arrebentado na Summer League, eu vou falar um pouco do Jazz daqui a pouco, que eu gosto muito. Então, gosto do Kalkbrenner, gosto do jogo dele nessa Summer League, acho que ele combina muito com o LaMelo e terá bastante minutos na NBA assim, logo de cara. Perfeito. E Utah Jazz. Uma Summer League muito digna do Walter Clayton Jr. Eu falei mal dele no vídeo passado, onde eu analisei a primeira rodada de uma maneira geral. Se você quiser assistir, clica aqui no canal, você vai encontrar o último vídeo. Porque eu achei que foi uma escolha ruim. É um jogador que estava cotado para sair no final da primeira rodada. O Jazz praticamente subiu para pegar ele, fez uma troca para conseguir escolher ele, e na época não fazia muito sentido porque você ainda tinha Jordan Clarkson e Collin Sexton na equipe. Hoje já faz mais porque os dois já saíram, mas ainda assim é um tipo de jogador já com a idade que ele tem que me soa um pouco estranho para o que Jazz tem feito. Mas tudo que o Jazz tem feito nos últimos 2-3 anos é estranho. Eles jogaram 2 anos de rebuild no lixo. E assim, é ruim, tá? Ruim. Utah Jazz tá numa situação ruim. O Walter Clayton Jr., o que me faz olhar com bons olhos para essa escolha, para ele e tudo mais, é porque ele é um cara que vai trazer dignidade logo de cara. Ele tem jogado muito bem na Summer League, e o estilo de jogo dele, independente da liga, se ele for jogar na Europa, se ele for jogar no Brasil, se ele for jogar na França, na Austrália, na Summer League, na D-League, na NBA, ele vai jogar exatamente da mesma maneira, porque ele é um cara que quer arremessar, que ele quer fazer cesta a todo custo. E ele é bom fazendo cesta. Ele é bom, né? Não é esse o objetivo do basquete, fazer cestas? O Walter Clayton Jr. é bom fazendo isso. Gostei da dinâmica dele com o Isaiah Collier, né, que terminou a temporada muito bem, uma média de quase 10 assistências por jogo nos últimos meses ali. Eu acho que o Collier e o Clayton Jr. se completam muito bem. Collier com muita pressão de aro, pouco arremesso de 3, o Walter Clayton Jr. completamente o contrário. Bons lances entre os dois, o Collier sempre achando o Clayton em lugares com bons passes, assim. E acho que o Clayton Jr. vai dividir muito minutos... Dividir não, vai alternar bastante com o Keyonte George. Não vejo os dois jogando juntos, eu acho que é meio redundante. E eu acho que a escolha do Clayton Jr. já foi pensada que você se livraria de Collin Sexton e Jordan Clarkson. 2 jogadores que tinham bons valores há 2 anos atrás. Você perde o timing de trocar eles, faz com que os jogadores percam os valores, e eles praticamente pagaram para se livrar do Sexton e fizeram um buyout no Jordan Clarkson. Ace Bailey, primeiro jogo muito ruim, e me incomodou um pouco porque eu acho que a Summer League era o momento para o Ace Bailey brilhar. Era o momento pro Ace pegar toda a turbulência que tava no nome dele nesse processo pré-draft e pós-draft, todos esses boatos, por mais que muita coisa tenha sido inventada, aumentada, de que ele não se apresentaria em Utah, ele não queria ir para Salt Lake. O fato de você ter essas notícias rodando o seu nome não é bom, e a Summer League pra mim era, cara, arrebenta.
sabe? Joga bem, faz as cestas, faz o que você quer fazer, pro pessoal olhar e falar, na verdade ele é bom mesmo. E não foi o que aconteceu, o primeiro jogo dele foi muito ruim, depois ele melhorou, mas nada que pra mim tenha me dado essa esperança, assim, de novo, de esse é o Ace Bailey do high school. Não. Inclusive, ótima Summer League do Bryce Sensabaugh, né, e é um jogador que eu gosto muito, e eu acho que esse contraste dele com o Ace Bailey na seleção de arremessos é o que me deixa mais intrigado para ver como é que esses dois vão jogar juntos ao longo da temporada. Por incrível que pareça, o Ace tem muito a aprender com o Sensabaugh, tem muito a aprender com a seleção de arremessos do Sensabaugh, tem muito a aprender com o jogo de pés, com o grau de separação que o Sensabaugh traz. Torcendo muito para um salto do Bryce nessa temporada, e eu acho que se isso acontecer, o Ace Bailey vai ter alguns problemas de desenvolvimento. Não sei se é isso que vai acontecer, é só o que eu torço para que aconteça, mas espero que o Ace Bailey seja um bom jogador, tá? Eu acho que a minha expectativa com ele é que ele seja um jogador que não consiga traduzir. Não é o que eu quero que aconteça, é o que eu acho que vai acontecer. Mas eu espero, né? Eu quero, na verdade, que ele seja um bom jogador. No fim, ele é só um moleque que gosta de jogar basquete e precisa urgentemente trocar o agente dele para sair dessas polêmicas e focar apenas no basquete. Vamos lá. Washington Wizards. Trey Johnson, excelente. Como eu falei no vídeo anterior, o Trey Johnson é o cara que atrai fãs para sua franquia. Ele é um cara que vai pegar o Washington Wizards, que tá adormecido, que ninguém fala, que tá lá no limbo, e vai trazer olhares, que vai fazer jogadas. Cara, aquela jogada que ele joga a bola no calcanhar do Maluak para conseguir prosseguir e faz a cesta, é esse tipo de jogada que o Trey Johnson vai fazer ao longo da temporada. É esse tipo de coisa que a gente espera dele. E ele é muito bom mesmo. Gostei muito da dinâmica dele com o Keyshawn George. Falando um pouco do Keyshawn, gostei da Summer League dele. Se mostrou muito mais maduro. Mostrou que ele aproveitou esse primeiro ano de NBA para amadurecer em algumas questões. E a dinâmica do Keyshawn e do Trey Johnson, pra mim, foi muito legal, tanto com o Alex Sarr. Eu acho que o Washington tá fazendo algo incrível lá. O próprio A.J. Johnson, né, que veio na troca do Kuzma pro Bucks, que foi uma escolha muito controversa no passado do Bucks. Um jogador muito cru, mas que fez uma Summer League muito digna. Ele é um cara muito magrinho, muito franzino, mas tecnicamente muito bom. O Washington tá acumulando muito talento agora com o Ken Whitmore também. Eu tô muito curioso para ver como é que esse time vai jogar. Acho que top 3 times que eu mais vou assistir nessa temporada, sem dúvida nenhuma. Chicago Bulls. Noah Essang fazendo o que eu esperava que ele fizesse. Tendo lapsos excelentes, lances em que você olha e pensa, se esse cara for consistente nisso, ele vai ser sensacional. Meu gato de novo. Ele vai ser sensacional, mas com algumas fraquezas fáceis de serem escondidas também. Principalmente porque defensivamente já mantém ele na liga. A defesa dele e o jogo dele de transição já mantém ele na liga. E isso é o mais importante. O jogo ofensivo dele precisa ser lapidado. Tá? O Noah Essang é um jogador que precisa de cuidado. Você olha as ferramentas que ele possui, técnicas, atléticas, físicas, você percebe que ele é um jogador que pode ir para muitos caminhos. Você pode desenvolver ele como se quisesse se espelhar no Giannis Antetokounmpo. Você pode desenvolver ele querendo se espelhar no Kevin Durant. Você pode desenvolver ele querendo se espelhar no Cam Johnson. Muitas coisas. Você pode desenvolver ele para muitos caminhos diferentes. E é por isso que eu digo que precisa ter cuidado com ele, tá? Mas gosto muito do jogador e gostei muito da Summer League também do Matas Buzelis. Tava meio curioso para ver como é que os dois iam jogar juntos. São atletas muito excêntricos, mas animado para ver como é que eles vão atuar em conjunto na NBA.
Junto a isso... Gostei muito também... Me perdi. Oxi, bico. Vai, cara. Não gosto de cola. Então, complementando. Eu tenho medo do Esseng ter poucos minutos nos primeiros meses, e eu acho que é o que vai acontecer. Eu acho que o Esseng vai passar um tempinho na Summer League pelo jogo ofensivo dele. Mas eu não queria que isso acontecesse, mas é o que eu acho, eu tô sendo muito honesto. Eu espero que não. Mas é a cara do Bulls fazer isso, é a cara do Billy Donovan fazer isso. Então vamos ver, tá? Mas... Summer League muito honesta dele, como eu comentei. Brooklyn Nets. Vou tentar não ser tão repetitivo aqui. Mas o Igor Deming jogou praticamente a Summer League inteira como um ala, jogando sem a bola, se movimentando através de bloqueios, correndo sem a bola, e mais de 80% dos arremessos dele foram arremessos de 3. Muitos momentos ele apenas finalizando as jogadas como um arremessador puro, e poucos minutos dele como um armador, iniciando as jogadas. Até porque a Summer League não é jogo para isso. A Summer League não tem as características que o Igor precisa para impactar num jogo da maneira que ele fazia no Real Madrid e em BYU. Então, assim, eu já esperava que a Summer League dele fosse ruim. E não foi ruim, porque ele teve um aproveitamento, pelo menos até agora, até o jogo de hoje, em 40% nas bolas de 3. O que é um ótimo aproveitamento, e se ele continuar com esse aproveitamento na liga, é o que vai destravar o jogo ofensivo dele e fazer com que ele se torne um jogador excelente. Tá? Então eu já falei bastante do Igor Deming, não vou ser tão repetitivo. Nolan Traore, cara, o Nolan precisa desenvolver um jogo ofensivo mais versátil. Ele precisa desenvolver outras áreas, porque o jogo ofensivo dele tem sido cada vez mais repetitivo. Ele ao lado do Jeremiah Fears, o armador mais rápido da classe, tá? Com infiltrações mais rápidas, jogo de pés muito bom, criação de vantagens muito boa, mas o Nolan ainda tem muita dificuldade com aquele toque ao redor do aro para finalizar. Ele ainda tem alguns defeitos na criação de bandejas, que faz com que ele não seja um finalizador tão excelente quanto o Jeremiah Fears foi. Até por isso o Jeremiah Fears foi a 6ª escolha. O Nolan saiu depois da loteria. Mas ele precisa desenvolver um jogo um pouco mais complexo, um pouco mais versátil, porque o jogo dele, o que fez, né, rapidinho, Nolan Traore era considerado um top 5 dessa classe antes da temporada começar. O que fez ele cair para fora da loteria? Um jogo ofensivo muito repetitivo. Ele evoluiu pouco no que deveria ter evoluído. Continuou fazendo as coisas nas quais ele já era bom, mas foi pouco exposto aos seus erros, o que fez com que ele desenvolvesse pouco o que ele precisava ter desenvolvido. Um atleta, para desenvolver bem na NBA, ele precisa ser exposto aos seus erros, precisa ser exposto às suas deficiências. E é por isso que o Igor Deming só está arremessando de 3 nessa Summer League, porque é um momento em que ele pode testar o arremesso dele, ver se está caindo, ganhar confiança, acertar 40% e entrar na NBA arremessando também 40% de 3 para fazer com que o jogo dele flua. O Nolan precisa ser um pouco mais testado. Por isso que eu acho que o Nolan vai acabar passando um pouco mais de tempo na Summer League, na D-League, perdão, justamente para desenvolver um pouco mais, para que ele tenha um pouco mais de protagonismo e desenvolva coisas que ele precisava ter desenvolvido e não desenvolveu. Confio muito no Brooklyn, eu acho que o Rudy Fernandes e a equipe que Brooklyn formou ali são jogadores excelentes para desenvolver esse tipo de jogador, mas o Nolan precisa desenvolver essas coisas.
precisa desenvolver mesmo, assim. E eu acho que existe um mundo onde o Nolan Traore e o Igor Deming jogam juntos, onde o Igor é o armador principal e o Nolan, depois de desenvolver um arremesso, depois de desenvolver um jogo ofensivo sem a bola, consiga ser um shooting guard um pouco mais confiável, com um melhor arsenal ofensivo. Ben Saraf e Danny Wolf, pra mim, como eu comentei, Brooklyn só draftou cara excêntrico. E caras excêntricos têm dificuldades em impactar e atuar em jogos que não são pensados para eles. Eu acho que tanto o Saraf quanto o Wolf vão ter um pouco mais de minutagem que o Nolan, porque por mais complexos que eles são jogadores um pouco mais fáceis de encaixar sendo peças secundárias, certo? Então eu acredito que o Ben Saraf vai ter bons minutos sendo um armador reserva nesse Brooklyn, e o Danny Wolf, se bem desenvolvido como um pivô de handoff, assim como o Rudy Fernandes trabalhou junto do Mike Brown com os Sabonis lá em Sacramento, o Danny Wolf pode ter um caminho na liga, assim. Nenhum dos 4, o Drake Paul não jogou, né, na Summer League, fez uma competição brilhante. Uma competição excelente. Não, nenhum dos 4. O melhor foi o Deming. Nolan, Saraf e Wolf, pra mim, bem medíocres no sentido de médio mesmo, né? Eles não fizeram nada mais do que poderiam. Na verdade, eles poderiam fazer mais e não fizeram, né? Esse que é o ponto. Então, como eu comentei, são jogadores excêntricos, jogadores muito ortodoxos em alguns momentos e que precisam de um esquema um pouco mais bonitinho, né? Eles não vão funcionar em jogos tão rápidos assim. O Wolf até deveria, o Nolan também, mas não julgo eles. São jogadores que precisam de adaptação e a minha previsão, né, de expectativa e realidade, assim, é que o Deming chegou com muito mais moral. Então o Deming parece já ter a chave do time e ele se mostrou um líder ao longo dessa Summer League, o que é bem legal, tá? Passando só para mais alguns temas rápidos aqui. Kaman Maluak e Juan Beringer, 2 pivôs sensacionais que fizeram o que se espera que pivôs façam na Summer League: pegar muitos rebotes, dar muitos tocos e serem ameaças de ponte aérea muito fáceis. Tanto o Maluak como o Beringer foram muito bons, nada excepcionais, até porque é difícil você analisar o jogo de um pivô na Summer League. Eu acho que pivô e armador, né, são as duas posições que, dependendo do arquétipo do jogador, se tornam mais difíceis de você fazer alguma coisa. Mas dentro do que se esperavam, os 2 foram sensacionais. Estou muito curioso pro Maluak jogando ao lado do Jalen Green em Phoenix. E foi muito interessante ver muitos momentos de Maluak, Oso Ighodaro e Ryan Dunn jogando juntos. Defesa sensacional. Eu acho que Phoenix vai ser uma terra arrasada esse ano e o Maluak vai ter chance para desenvolver, e eu gosto dele jogando ao lado do Jalen Green. O Jalen Green nunca teve um pivô assim para jogar ao lado dele e eu acho que vai ser interessante. Juan Beringer, também estou muito animado, a dinâmica dele com o Rob Dillingham foi muito boa, e eu acho que o Beringer mostrou que ele já está pronto para jogar num alto nível. Então eu acho que o Beringer tende a chegar já tendo minutos legais, e se ele for tão bom quanto está se projetando nele, Minnesota vai ficar mais tranquilo de trocar o Gobert e manter o núcleo deles com Edwards e Jaden McDaniels por anos. E o Beringer combina muito com essa fisicalidade, né, que Minnesota tem. Hansen Yang, sensacional, cara. Assim, velho, o Hansen Yang olha, quem não conhecia ele, conheceu. E quem conheceu ficou maravilhado. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Muito bom mesmo. Acho que ele impressionou até mesmo Portland Trail Blazers. Que o técnico... fugiu o nome agora.
tinha comentado que nós temos muito pivôs, não sei o que, logo depois assinaram um buyout com o DeAndre Ayton. O Robert Williams, acredito que não vai ficar muito tempo por lá também. E você tem no Young Hansen e no Donovan Clingan complementos, né? Um é excelente defensivamente, que é o Clingan, outro é uma besta ofensiva, né? O Young é um maníaco ofensivo. E defensivamente ele tem alguns problemas ainda muito sérios, assim, muito problemáticos, e eles precisam ser corrigidos. Mas vale lembrar que essa semana o Portland Trail Blazers anunciou oficialmente o Thiago Splitter como assistente técnico, então tanto o Young quanto o Clingan terão, né, um dos melhores pivôs da nossa história aqui no Brasil, e um dos melhores pivôs da última geração da NBA também, ajudando eles. Só mínima nota sobre Sidy Cissoko, jogando muito bem nessa Summer League ao lado do Young Hansen. Espero que o Cissoko tenha mais minutos nessa temporada. Quero muito que ele tenha, gosto muito dele. E é isso. Pra finalizar, Derek Queen e Jeremiah Fears, pra mim, bem neutros, né? Jogadores que eu ainda... são dois jogadores que jogaram bem, né? Eles fizeram bons jogos na Summer League, mas que são jogadores que eu preciso entender como é que eles vão traduzir esse jogo deles pra NBA. O Queen jogou minutos ao lado do Ives Smith, foi bem normal, bem ok, mas é difícil entender. E pra finalizar mesmo, né, eu acho que o jogador que brilhou os olhos de todo mundo e surpreendeu a todos, Carter Bryant. Que jogador sensacional. Defendendo, olha, cara, com uma naturalidade, com uma vontade, com uma entrega que eu até comentei no meu Twitter. Se você não segue a gente no Twitter, segue a gente lá, @RooksBrasil, @RookiesBrasil, igual tá aqui. No Instagram também, @RookiesBrasil. O Carter Bryant é o exemplo perfeito de técnica mais vontade. Ele é um cara que tecnicamente é brilhante na defesa, né? Ele tem um jogo de pés muito, muito, muito refinado. Ele navega entre os bloqueios de uma maneira muito fácil e ele se entrega muito. Ele se entrega muito. E olha, eu tô muito curioso para ver como é que vai ser a defesa de San Antonio nessa temporada. Victor Wembanyama, Jeremy Sohan, Stephen Castle, Carter Bryant. Você ainda tem o Vassell. Olha, muito curioso para ver como é que essa equipe vai jogar. E eu acho que o Carter Bryant cavou uma vaga, cavou minutos já na rotação nesses jogos que ele fez na Summer League. Passando um pouco só aqui em cima do top 3, Cooper Flag, Dylan Harper e VJ Edgecombe, jogaram poucos jogos. O VJ até jogou um pouco mais e para mim, dentre os três, foi o melhor. VJ Edgecombe é sensacional, jogador vencedor de muitos anos na liga. Eu tenho um vídeo falando sobre o VJ, se você não assistiu, entra aqui no canal e assiste. E Dylan Harper e Cooper Flag não tem comentários, né? São jogadores vencedores, jogadores sensacionais que vão jogar bem a partir do primeiro minuto na NBA. Certo, meus queridos, eu queria ter sido mais rápido e eu não fui tão rápido, mas é isso. Se inscreve aqui no canal, deixa o seu joinha, ativa as notificações, manda para todo mundo que você conhece e comenta aqui embaixo alguma coisa. Comenta aí o que você acha da Summer League, o que você acha desses jogadores, e tamo junto. Sugestão de pauta, porque a gente vai entrar no marasmo agora, né, de off-season sem quase nada de coisas acontecendo, mas eu vou preparar uns conteúdos legais. Certo? Tchau, tchau, fiquem com Deus e até mais. Fui!